No último episódio, Kenny e Vanilda foram os primeiros a se classificar para a grande final do Égua do Chefe. Eles vão concorrer a uma bolsa de estudos na melhor escola de gastronomia do Pará com os vencedores da batalha de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Égua do Chefe, o primeiro reality show de gastronomia realizado pelo Grupo Liberal em parceria com a UNAMA. Estamos no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, onde foi construída a cozinha do Égua do Chefe. Um sorteio realizado na sede do Grupo Liberal definiu que a dupla Kenny e Vanilda enfrentaria Quintela e Joana. Como você viu agora há pouco, Kenny e Vanilda se classificaram para a final. Eles vão enfrentar a dupla vencedora na batalha de hoje, Raul e Astron ou Patrick e Maria Andrelina. Isso a gente vai saber já já, porque antes de chegarem até aqui, eles foram conhecer um pouquinho mais sobre os insumos do episódio de hoje. Acompanhe o Égua do Chefe, curta e compartilhe sem moderação. Plantas alimentícias não convencionais. Vocês já tinham ouvido falar delas? Eu confesso que ainda não. Mas tanto eu quanto você e os nossos participantes vão aprender mais sobre esses insumos nada convencionais no episódio de hoje. Pessoal, eu quero começar esse nosso tour mostrando para vocês um capítulo interessante das plantas não convencionais, que são as flores comestíveis. Então, na verdade, a gente já vai iniciar por esse tipo de hibisco, que é uma planta que a gente comumente chama de papoula. Eu já queria fazer um destaque para vocês. Muito cuidado com os nomes populares, tá? Até porque essa planta, ela não é de fato uma papoula. Ela é um tipo de hibisco. Esse é o hibisco rosa sinensis. Então, dessa planta, a gente pode consumir as flores, assim como também é tipo aquela fruta do quintal, tá, pessoal? Que a gente tira do pé e experimenta. Pode bater essa formiga aí que não tem problema nenhum. Assim como também as flores mais jovens. Se a gente pegar essas flores, cortar, por exemplo, chifonar e refogar, ela pode ser também utilizada. Uma outra planta que eu quero mostrar para vocês aqui já é mais conhecida nossa. Já é algo que a gente tem mais comumente em casa, na infância já utilizou, principalmente na forma de chá, que é o capim-santo. Interessante que esse arbusto, na verdade, ele nem brasileiro é, ele não é nativo do nosso país. Ele é asiático, mais especificamente da Índia. A grande característica do capim-santo, ou capim-cidreira, ou capim-limão, justamente por conta dessa nota cítrica que ele tem, esse pode ser um ganho para os nossos pratos, é o fato dela ser uma planta extremamente aromática. Bem aqui eu tenho um exemplar do Ora pronobis amazônico, que é uma espécime de Ora pronobis que ocorre aqui na nossa região. Ela é uma planta bastante interessante porque ela inclusive tem espinhos de defesa, né? E o Ora pronobis é muito comum na culinária mineira, na culinária de algumas regiões do Sudeste, né? A nossa variedade amazônica se diferencia da variedade sudestina por conta da flor, né? As flores são diferentes, o colorido das flores é diferente, mas elas têm em comum o mesmo potencial nutricional. Essa seguramente é uma das plantas que tem a maior quantidade de proteínas. Para a gente terminar esse nosso passeio, pessoal, eu quero mostrar para vocês duas ervas daninhas. Uma delas é a erva de jabuti. Essa planta aqui, ela tem algumas características interessantes. Uma delas, principalmente, é esse caule dela, que é bastante suculento. Ela pode ser utilizada como um substituto do espinafre. Então você pode utilizar a crua, quem sabe até na decoração de um prato, enfim. Assim como você pode também usá-la cozida ou então refogada. A ortiga vermelha. Essa espécie ela tem uma característica muito interessante. Ela, na verdade, na folha a olho nu, a gente consegue encontrar pelinhos, que na verdade não são pelinhos, pessoal, são tricomas. São terminações urticantes. É justamente isso que é o sistema de defesa da planta. O que funciona aqui, se eu olhar isso no nível microscópico?
eu vou enxergar agulhas e no final dela, como se fossem bolsas. Que substâncias eu encontro ali? Ácido fórmico, que é a mesma substância que as formigas têm, e também estamina, que é justamente o que dá a coceira, o prurido, a vermelhidão, aquele incômodo da urticária. Então é absolutamente necessário que antes de fazer o uso disso na cozinha, eu passe essa planta por um tratamento térmico, justamente para eliminar essa estrutura física dela e também inertizar a possibilidade dela, inclusive, machucar as pessoas, enfim, dentro dessa característica que a urtiga tem. Oi, tudo bom? Sou o chefe Paulo Anijar, aqui do Santa Chicória. Hoje a gente vai fazer um prato que leva vários elementos, incluindo todos eles as punks, as plantas não convencionais, e principalmente aqui da Amazônia. Aqui é a preciosa, tá? Eu vou jogar direto ela na panela, tá? Pelo fato de Belém ser extremamente úmido, para todos os elementos secos que a gente usa, a gente tem que dar uma esquentadazinha aqui nele, tá? Então é torrar um pouco, quando a gente começar a sentir o aroma dela tostando, a gente adiciona o açúcar. Paralelamente, o picles, tá? Que é um pouco de semente de mostarda, pimenta do reino e louro, tá? Tentar dar uma secada nela para evaporar a umidade e o aroma dela ficar preservado aqui. E aqui eu vou adicionar o açúcar, tá? Açúcar mesmo, ou cristal, ou refinado, tá? E vou fazer uma calda, tá? Aqui começou já a pular, tá? Começou, já tá num ponto aqui certo, já começou a escurecer a minha mostarda. Água, pode devagarzinho porque vai borbulhar. Isso. Pode ir. Para essa quantidade aqui, na verdade, meia colher de sobremesa de açúcar. O biribiri sempre é bom tentar cortar o tamanho de todos no mesmo nível, tá? Porque se um tiver maior do que o outro, a acidez vai pegar mais do que na outra, entendeu? Eu vou pegar ele. E vou deixar aqui temperatura, vou deixar ele de lado. Ele vai descansar, esfriou, vou colocar num pote e refrigerar. Aqui a calda, ó, tá num caramelo bonito, dissolveu o açúcar, tá? Não vou raspar a panela, tá? Aqui tem um caldo de carne que eu fiz já com cenoura, cebola. E vou querer aqui que ele dissolva esse açúcar, tá? Aí dissolve aqui todo o açúcar, tá? O que é importante, dissolver o açúcar, deixa aqui ele descansando, até esfriar. Esfriou, pode tirar a casca. Por quê? É uma infusão. Eu quero que quanto mais tempo esse líquido tenha contato com a preciosa, mais ele vai roubar o sabor, mais ele vai tirar o sabor da preciosa para o líquido, tá? Eu vou coar, se mesmo assim isso aqui tiver ainda com as farpas, o que que eu faço? Eu pego ou coador de café, ou um perfectzinho, tá vendo as farpazinhas? Isso aqui na língua não ia ser bacana, né? Essa costela ela tá desmanchando, ó. Aqui tem as duas partes dela, a parte do osso e a parte que é mais longa do osso, que ela é um pouco mais firme, tá? Eu vou cortar aqui. Fio de azeite. Não precisa sal porque a gente já salgou ela, tá? Eu vou dourar aqui. Tartartã. Tá, e aí eu vou pincelar aqui na nossa tarte.
gente grelhou a nossa carne, ela tá pronta aqui já, macia, suculenta, bonitinha. Eu fiz aqui como fosse o aligô, né, o purê de macaxeira com bastante queijo. Vou fazer um empratamento para vocês. Espero que eu tenha ajudado a dar um horizonte para vocês nesse começo de caminhada de vocês. Estamos de volta ao Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, onde está montada a cozinha do Égua do Chefe. Aqui comigo, as duplas Patrick e Dona Maria, e desse lado, Raul e Astron. Eles terão 1h30 para entregar o prato pronto e montado. Eu tô super curioso porque, como você já sabe, o insumo do episódio de hoje são as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Dona Maria Andrelina, eu gostaria de saber qual vai ser o prato que vocês vão preparar hoje. É ginsum de urtiga com consumê de camarão. Raul e Astron, qual vai ser o prato de vocês? Alguém me conta? Nós vamos fazer um purê de cará com uma panqueca de punks e um azeite de tucupi defumado. Bruno, qual tu achas que vai ser as principais dificuldades dessas duplas hoje? Gabriel, eles estão trabalhando com plantas que, dentro desse universo gigantesco das punks, são plantas mais comuns. Ainda que sejam algumas surpreendentes, como por exemplo a ortiga. As pessoas ouvem falar de ortiga e aí se espantam. Ué, mas se come ortiga? Se come. Se você fizer a aplicação da técnica correta para poder inertizar eventualmente a questão da horticância, a gente não vai ter problema. Então, de fato, é ter o conhecimento do insumo que vai estar utilizando para a gente poder ter um bom resultado. Astron, o que você está fazendo? Eu estou descascando o cará roxo. Esse cará aqui vai servir para fazer um purê. Ele vai ser saborizado com uma manteiga de alho, de cipó d'alho, na verdade. Manteiga? Sim, manteiga. No último episódio você teve problemas com manteiga? Não. Mas hoje acho que não vamos ter. Um detalhe interessante, pelo que eu já estou percebendo aqui, ele já começou a trabalhar com a ortiga. Então você está vendo ele está com luva de borracha. Porque na verdade nós estamos usando uma espécime que é uma espécime das mais urticantes. Então, de fato, essa que a gente encontra no mato, que pinica, que costuma dar problema quando faz as nossas investidas aí de infância, né? Mas qual é a grande peculiaridade dessa planta? Ela possui os chamados tricomas. Quando a gente vê a olho nu, são aqueles pelinhos, que são terminações urticantes. Ali você tem substância como ácido fórmico, por exemplo, que é muito semelhante, que na verdade é a mesma substância que as formigas têm, entende? É por isso que você tem coceira, tem prurido, enfim. O que ele vai precisar fazer ali, Gabriel? Ele vai precisar fazer um processo de branqueamento, que é um choque térmico. Ferve rapidamente, água gelada para ela não cozinhar, e aí ele vai ter conseguido inertizar a folha para poder usar. Raul? Oi? Quais são as punks que vocês vão usar? Nós vamos usar a erva de jabuti, bertalha, taioba. Vamos usar também o cipó d'alho para saborizar e a ora pronobis. E também o cará, né? Porque o cará roxo ele é considerado uma punk. Não para nós, né? Não para nós, não mas para nós. o cará que é o que a roxo gente estava para fora. falando aqui. Aqui a punk depende da região onde você está. Cará roxo, por exemplo, não é punk para nós, mas a ora pronobis sim. Apesar de ser muito utilizada em Minas Gerais. Em Minas é altamente comum lá, né? Para nós comum. aqui é o punk. É por isso que existe aquela linha tênue, né? O que é punk, o que é punk e o que não é, né? Depende da utilização. Depende de onde você está localizada. Quem está assistindo a gente está vendo um programa sobre plantas alimentícias não convencionais e de repente, porventura, tem a ideia de cozinhar em casa. Que cuidados as pessoas precisam ter? Elas precisam primeiro pesquisar não só a origem desse insumo, mas como eles devem ser utilizados para que não haja um efeito colateral que comprometa a saúde. Precisam de um cuidado especial em função não só de acidez, mas de níveis elevados de toxicidade, né? De níveis elevados
um potencial alergênico muito elevado, né? Então, por exemplo, como ele falou, bertalha, ora pronobis, cipodalho, são folhosas que você não tem dificuldade de utilizar. Se sabe que podem ser utilizadas, você pode utilizar numa cocção normal. Mas a urtiga, o próprio jambu, que já foi um tabu, até na utilização dele aqui, em ser consumido cru. Hoje a gente já consome, mas já houve muito preconceito nesse consumo cru por causa dos componentes químicos que tem ali. Dona Maria? Oi, amor. A senhora está fazendo um caldo aí, não é isso? É, um caldo. Usando que tipo de insumo? Eu estou usando o camarão. O quê? E- O camarão, a massa do camarão? A massa do camarão, Ou a casca do camarão? a casca do camarão. E a senhora temperou esse caldo com Eu alguma ainda coisa? vou temperar. Vai temperar. É. E para que utilidade? O consumê. Para o consomê, tá É. certo. E a senhora vai usar que tipo de temperinho aí para complementar o saborzinho desse camarão? Ó, eu vou usar pimentinha, tomate, cheiro verde, salsão. Tá. Atenção com relação ao tomate, porque ele colore o consomê, tá? Se vocês querem obter a coloração rosada, que a casca confere, o tomate ele intensifica. A gente tá nessa intenção mesmo, assim. E para conferir mais umami também ao Ok. consumir, porque quando a gente passar pelo... Cenoura pelo- também? Cenoura vai também. Para dar um Ok. contraste do líquido transparente, mas só que um transparente indo pro vermelho, não precisa ser aquele vermelho Rosado. forte. Essa transparência normalmente se adquire com um processo chamado de clarificação. Você insere a clara do ovo, homogeneiza, né? E deixa por alguns minutos. Depois você coa os demais elementos para deixar aquele caldo translúcido, aquele caldo transparente, né? O Astrum, o que me parece, está tratando da questão do purê, porque estava descascando o cará, colocou para cozinhar. O cipodalho vai entrar onde? Vai entrar aqui No mix? Não, não entra no mix. Ele tá só aqui marinando no camarão. Ah, então o Ele cipodalho vai só temperar. está marinando o camarão, ok. Corta um pouco mais, Raul, É para o porque sabor eu- agregar ainda um pouco mais. Eu fico preocupado de cortar muito porque Depois tu não conseguires depois retirar. não consegui tirar. Tá. Por isso que eu só então o rasguei e cipodalho só incorporei. vai ser usado aí, certo? Não, ele vai ser usado aqui para marinar e depois a gente vai saborizar a manteiga que vai fazer o purê do cará. Perfeito. E o restante das punks entram aonde? Vamos fazer um refogado de bertalha, erva de jabuti e ora pronobis. Ok. Vamos botar o camarão junto dela e enrolar na taioba. E levar ao forno para dar só Ah, entendi. uma douradinha. E a gente vai Perfeito. também branquear a taioba antes de enrolar. Como é que está o tratamento daí das nossas plantas? A ortiga já A ortiga já cozinhou branqueada, aqui, já é a massa que está já descansando. a massa aqui. Aqui. Exato. Aqui já vai ser a parte do recheio do ginsum. A gente tem que fazer agora também porque ele vai ter que esfriar Sim. antes de colocar no ginsum. Vai usar mais alguma coisa, Patrick? Mais alguma aqui vai ter a punk? taioba Tá. branqueada. E eu acredito que a gente vai usar a mais punk de todas. Ela é punk aqui, ela é punk no sul, ela é punk em qualquer lugar, que é o azeite de patauá. Perfeito. Então a gente vai fazer esse refogado com azeite de patauá. E até aqui, inclusive em Belém, para encontrar é difícil, as pessoas não conhecem. Perfeito. Então, Vai passar por provavelmente é mais um punk de processo todas. então para agregar sabor à taioba. Isso, Beleza. exato. Ok. Então, patauá, Ok, gente. taioba, é o refogado para acrescentar mais umami também, tomate, o camarão, vou entrar. Esse salteamento já com ela escalfada é suficiente para poder utilizar, tá bom? Já? Já é me deixa suficiente. mais tranquilo. Só saltear ela mais um pouquinho, tá bom? E aí a Tá. gente já consegue No caso, eu eliminar vou o que entrar por precisa. último, não queria colocar ela agora no começo, por último. Se você saltear mais, além do cozimento dela aqui, escaldou, enfim, não sei o que você fez aqui, mas se salteou no azeite já fica suficiente. Ok. Tá bom? Pode usar mais um refogadinho também. E é isso. Boa sorte, tá, pessoal? Valeu. Esse tá bom. Cuidado, Tá quente. Tá gosto de queimado. tá com gosto de queimado. Eu achei também. Faz outra. Gostei disso. Égua, acho que foi. E olha,
e Astron. Fogo mais baixo. A manteiga tá muito salgada. Passa uma água nisso daqui pra Não, tirar mas um pouco não, do não sal. tem sal. Não tá? Tem quase sal. Quais são os medos de vocês em relação a esses pratos? É de discutir de novo na frente das câmeras. Não. É isso. Isso aí já foi doutrinado. É o medo, O que medo não é tem só mais. o ponto do cará mesmo, do purê. Porque ele tem muito amido esse cará aqui. Ele pode sair do ponto. Patrick, mais importante é refogar a taioba, tá? É, Tá bom? a taioba, né? Isso. Mesmo depois do O branqueamento. mais importante aí, tá? Ela primeiro ou por último? Já refoga. Já. Já começa com ela. Quando a senhora jogar o camarão, joga isso aqui é a taioba. Joga o camarão para ele soltar água. Ele vai soltar água aqui. Não joga o tomate que vai soltar água. Quando o tomate já foi. Então aqui, ó, o camarão, taioba, tudo vai soltar água. Aí tu colocou só meia taioba, foi? Foi. Não, uma inteira, uma inteira. Tu colocou os inteiros, Raul. Oi? Tu colocaste os inteiros. É, não é pra botar? Não, ele precisa deixar reservado. Não, mas ele não tem que refogar? Não, mas não era assim. Não? Como é que tu ia Eu ia refogar? fazer ele pra ele poder ficar em pé, por isso que ele foi feito esse corte. Não, mas ele vai em cima do purê. É, mas bora. Tá bom. Desculpa, eu não tinha entendido que era pra deixar separado. Mas tudo bem. Bora, vai ficar bonito de qualquer jeito. Raul, essa folha vai passar por um processo de cocção, né? A gente vai fazer um branqueamento nela. Perfeito. Tá bom, Aí depois querido. a gente vai levar ela ao forno. Ok, ok. Gente, estamos com pouco mais de 1 hora de prova. Vocês ainda têm 27 minutos. Astron, Lá. pra que aquele gelo lá? É pra fazer o branqueamento da taioba. Depois, quando sair do fogo, colocar diretamente ela para não perder a cor. Continuar bonita. Tá É o que nós certo. queremos, um prato bonito. Obrigada. Gostoso, né? Água quente, 30 segundos, 1 minuto, quando muito já joga numa água gelada, num bowl com água gelada com gelo para parar o cozimento dela. Aí ela mantém a estrutura, mantém a cor, inertiza as substâncias que são impróprias e fica própria para o que eles pretendem fazer. Olha, ali começaram já abriram a massa do ginsum. A massa está aberta, já recheia, a panela já está fervendo ali para poder ela cozinhar no vapor, depois é só montar e terminar. Já colocou aqui a clara? Tudo. A clara, na verdade, esse bolo que fica aqui Já em é cima, a clara? é o bolo aglutinando todos os sólidos. Ah, então tu só vai coar agora. Exato. Beleza. Já vai sair pronto. Aproveito para dizer que faltam 20 minutos. O Dinho também, eu tô achando que ele tá bem feitinho, né? Tá, a massa tá fininha. A cor tá legal, a espessura da massa tá legal, a quantidade de recheio que eles estão colocando tá dentro do conforme. Eu acho que vai ficar uma preparação bem bonita. Ele vai fazer o contraste do verde com o consomê meio rosado. E acredito eu que ele deva colocar mais algumas ervas, alguma coisa para dar um colorido em cima. Esse contraste do rosado com o verde, eu acho que vai ficar interessante. Tá, e tá fechando o ginsum bem legal. Ele está fazendo muito bem. Tá fazendo um fechamento legal. Isso aqui tem que saltear, você consegue saltear isso aqui ó, numa panela para finalizar. Só com coisa, né? Saltear, só saltear mesmo. Tá. Tem que tirar. Não, já. Acho que tá um tamanho bom. Não, porque ela tem que fechar assim. Deixa Senão ela vai abrir, vai ficar feio. ela reduziu. Que isso, Raul? Botei um pouquinho de cumaru. O Patrick acho que pretendeu saltear levemente ali o ginsum. Vai usar a erva de jabuti para decorar. Ela é linda, né? Ela é Efeito de linda. decoração, nossa, É. como fica show. Que gostosa. Refrescante. 8 minutos. Uma hora 24 minutos de prova. Patrick e Maria Andrelina comunicam que encerraram o prato. Vocês vão poder apresentar primeiro aqui aos nossos chefes. Raul e Astron agora tem 5 minutos para entregar o deles. Pronto. Acabamos. Faltando 3 minutos para encerrar a prova, Raul e Astron
entregam Parabéns, o viu? prato. Parabéns, então. Agora nós vamos para as provas. É um prato lindo, né? Um empratamento muito bem feito, uma preparação também muito saborosa. Parabéns pela ousadia, né, de ter trabalhado com essa cozinha de fusão, utilizando técnicas da cozinha asiática, utilizando insumos amazônicos. Os elementos eles harmonizaram muito bem. Caldo extremamente saboroso, ficou límpido, fluido, clarificado, como vocês se propuseram a fazer. A cor do gin também ficou bem legal. Achei que fosse perder um pouco de coloração, porque não foi feito o branqueamento, mas vocês conseguiram manter. Ela só não ficou muito uniforme a massa, né? Parte dela ficou um pouco mais macia e a parte superior, talvez pelo fato de ter esfriado um pouco na hora de servir, ela ficou um pouco mais enrijecida em relação à parte que ficou no fundo, o recheio. Mas, no geral, uma preparação excelente, mostra que a dupla evoluiu muito em relação à prova passada e eu parabenizo vocês pelo belo trabalho desenvolvido hoje. Bom, eu destaco positivamente a suavidade do prato, é um prato muito suave, né, em que pese de fato você usar grandes elementos, técnicas distintas, vocês conseguiram manter esse prato dentro de um determinado nível que é confortável, é saboroso, é satisfatório para o paladar. Acredito que vocês fizeram um bom uso das características das plantas naquilo que vocês pretendiam, plantas que dão cores à massa, plantas que dão sabores ao recheio, ao consomê. Vocês fizeram um bom uso desses elementos, isso dá equilíbrio para o prato. Eu destaco e também me faço uma adesão, inclusive, às questões que já foram apontadas em relação ao ponto da massa do dim-sum e ao contraste também do prato, né? Apesar de vocês terem usado cores, flores, erva de jabuti, enfim, mas isso prejudicou um pouco pelo prato ser escuro. Em linhas gerais, parabéns pelo trabalho, muito bem. Agora nossos jurados vão provar o prato preparado pela dupla Raul e Astrum. Como destaques positivos que eu faço ao prato, é um prato muito perfumado. Você consegue, na degustação dele, poder inclusive, né, sentir os aromas que estão envolvidos aí. Isso é um ganho que a gente tem em função até do próprio uso das plantas, né? Eu gostei também da maneira como vocês apresentaram o prato. De fato, utilizaram um cará roxo, né, que tem uma cor bastante destacada e o prato valorizou bastante isso. A nota terrosa, por conta do uso do cará roxo, também é algo que me agrada bastante. Uma questão a melhorar, eu achei o prato de vocês um pouco mais linear do que ele deveria, tá? Vocês utilizaram texturas que são muito semelhantes e esses elementos eles podiam ter mais personalidade. Eu senti falta um pouco de picância, crocância talvez não, em função até das opções que vocês fizeram, mas um pouco mais de presença de ingrediente, personalidade, entende? Então eu acho que esse ponto é algo que precisa ser melhorado um pouquinho mais. Eu fiquei surpresa com o sabor da florzinha que vocês escolheram no topo, porque eu experimentei ela muito cheirosa e muito saborosa. Estou com o gosto dela até agora aqui. Agora eu tenho uns pontos a observar. O purê de cará eu acho que poderia ter sido mais coccionado. O cará poderia ter sido cozido um pouco mais para ficar um pouco mais macio. Eu acho que o objetivo de vocês era fazer talvez um purê rústico, mas poderia estar um pouquinho menos. Eu senti muito pedacinho nele, né? E a taioba poderia ter sido um pouquinho mais coccionada. Eu acho que o purê de cará ele roubou a cena. Inclusive se sobressaiu em relação ao sabor do camarão. Muito obrigado a vocês três. Eu vou pedir que vocês se retirem momentaneamente do cenário, que eles vão deliberar para a gente chegar a uma decisão, tá bom? Essa batalha teve o patrocínio do Arroz e o Mar, dos supermercados Líder, da Draft, Super Zero, do Sebrae e, claro, da UNAMA, nossa parceira, a maior universidade de gastronomia do norte do país. Bom, perder qualquer uma das duplas é algo que a gente faz com muito pesar, porque ambas fizeram com que nós, e eu acho que também
com que o público que acompanha a gente se apaixonasse por todos vocês. A decisão foi milimétrica, realmente. Ambos os pratos estavam muito bons. E quem passa para a próxima fase do Égua do Chefe é a dupla Patrick e Dona Maria. Como pesquisador de punks, me emociona muito ver a qualidade de trabalho que vocês fizeram hoje. É a realização de um sonho, sabe? Ver nossos alunos podendo fazer preparações tão espetaculares como a gente viu. Na verdade, a gente decidiu por aquilo que importa, tá? Eu acredito que, de fato, o uso de algumas das plantas precisou de um pouquinho de cuidado a mais. A taioba deixou um resíduo ainda de ácido na boca, o que significou um pouco mais de cocção. Eu acredito que a apresentação das plantas, a participação das plantas no prato de vocês, ela ficou um pouco escondida pela forma como vocês escolheram definitivamente montar o prato, apresentar o próprio prato em si. Então essa foi uma decisão muito difícil, tá? Eu quero, mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho. Em que pese este resultado, vocês têm um futuro brilhante pela frente, viu? Muito obrigado por essa experiência de hoje. Parabéns. Esse programa veio também para me mostrar e me ensinar muita coisa. Ensinar a doar mais de mim na cozinha, ensinar a ter mais parceria, paciência também. A gente aprendeu bastante. E também foi um grande orgulho ter batalhado com vocês. Eu sou fã de vocês. Muito obrigado por ter participado desse programa. Dessa vez, assim, desabrochou mesmo o amor pela cozinha. Estou muito feliz de ter chegado até aqui, de ter tido a Dona Maria como concorrente, minha irmã de cor, de alma, de outras vidas. Né, Dona Maria? Beijo para a senhora. Olha, a minha ficha ainda não caiu. Eu estou ainda... E eu quero só agradecer a vocês, ao meu parceiro, né, que me deu uma força bacana hoje. Ele disse que eu ia trabalhar junto, a gente ia desenvolver isso junto e graças a Deus conseguimos, né? Eu só quero agradecer a vocês e a Deus por ainda estar aqui concorrendo, né? Parte de tempero, tudo, consumir, o refogado. Ela assumiu ali, no momento que eu estava perdido. Eu esquecia tempo de massa e tudo, mas ela foi lá. Então o mérito é dela. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Égua do Chefe. A gente se vê na final. Esse episódio do Égua do Chefe fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.